Olá, na aula de hoje falaremos sobre colóides. Vamos aprender a identificar, classificar e falar sobre algumas propriedades de um colóide. Quando falamos em colóides, é importante lembrar que estamos falando de mistura e que essa mistura pode ser classificada em homogênea, que são partículas bem pequenas de soluto, menores que 1 nanômetro, e são chamadas de soluções. E as misturas heterogêneas, em que o tamanho das partículas da fase disperso vai ser maior que 1000 nanômetros, é onde ouvimos falar de suspensões. No percurso entre essas misturas, no caso, no meio do caminho, encontramos uma dispersão coloidal, que deve apresentar partículas entre 1 a 1000 nanômetros. Então, a dispersão ela é formada pelo disperso e pelo dispersante, ou seja, é um sistema formado por pelo menos duas substâncias, no qual uma vai estar em maior quantidade que o outro. Então, se digamos que para classificar um tipo de dispersão depende do tamanho da fase do disperso, então podemos classificar um colóide como um tipo específico de mistura heterogênea em que o tamanho da fase do disperso vai estar entre 1 a 1000 nanômetros e que eles não são invisíveis e podem ser vistos por ultramicroscópios e ser separados por ultrafiltro ou ultracentrífuga. E são essas partículas que vão classificar o colóide em molecular, que no caso é quando não possui partículas carregadas, ou iônico, que são as partículas do disperso que estarão carregadas, ora negativa e ora positiva. Temos agora alguns exemplos de colóides no nosso dia a dia, como leite, a neblina, a maionese e o creme dental. Então, esses são alguns exemplos de colóides que estão presentes em nosso dia a dia. Como classificar o colóide? Então, falando na classificação dos colóides, eu tenho aqui nesta tabela 8 tipos de colóides para vocês, que foram formados da seguinte maneira. Aqui eu tenho, foi pego os dispergente para gás, líquido e sólido. Para a minha fase dispersa, que vai ser líquida, sólido e gás. Agora, por que gás? Não pode ser gás e gás, porque se trata de uma mistura homogênea. E como eu falei no início, que colóides são misturas heterogêneas, então não entra na classificação de colóides. Então, temos aqui uma pequena quantidade de líquido, que vai ser dissolvido em gás, que vai resultar no tipo de colóide espuma líquida. Vou ter a fase dispersa sólida, que vai ser dissolvida em gás e vai resultar na espuma sólida. Do líquido, vou ter uma quantidade maior de líquido do que o gás. Então, quando eu pego essa pequena quantidade e dissolvo no líquido, eu vou ter um colóide chamado aerossol líquido. Um exemplo é a neblina. Líquido e líquido. Então, no caso, uma pequena quantidade de líquido vai ser dissolvido numa maior quantidade de líquido, que vai me resultar num tipo de emulsão. E um exemplo
é a maionese, que são 2 tipos líquido, assim permanecendo no mesmo ambiente. Aí eu vou ter o sólido dissolvido em líquido, que vai resultar em gel. E quando eu falo em gel, que exemplo eu poderia dar para essa situação? Então, temos aqui a geleia, a manteiga, são alguns tipos de colloides gel. O gás dissolvido em sólido, que vai formar o aerossol sólido. O líquido em sólido vai transformar em sol. E o sólido em sólido vai formar o sol sólido. Um exemplo de sol sólido: as pedras preciosas com determinadas colorações é um exemplo de tipo de sol sólido. Agora, eu observo sólido e líquido gel e líquido sólido sol. Qual a diferença? Então, a diferença está na quantidade. O gel, eu vou ter uma quantidade menor de sólido em maior quantidade de líquido, e vai formar o gel. Já o sol, eu vou ter uma menor quantidade líquida e maior sólida, que vai formar o sol. Essa é a diferença, é a quantidade. Então, aqui estão as classificações no colloide. Com isso, entre todas essas características dos colloides que a Monique acabou de falar, ainda tem seus efeitos e suas propriedades físicas, que inclui a densidade, tensão superior e viscosidade. Em geral, as principais propriedades dos colloides são efeito Tinzal, propriedades físicas, movimentos browniano e propriedades eletrônicas. Mas hoje, em específico, iremos falar sobre o efeito Tinzal. Bom, o que é esse efeito Tinzal? O efeito Tinzal é nada mais e nada menos que um efeito óptico de dispersão da luz feito pelas partículas dos colloides em geral. Para ficar ainda mais claro essa explicação, vamos ver um experimento sobre isso. Nesse experimento do vídeo, foi usado um becker com apenas água e outro becker com água e leite. E como vocês podem ver, em um becker deu para ver o feixe de luz do laser e no outro becker não deu para ver esse feixe de luz. Isso acontece porque o leite é um colloide com partículas maiores que a água. Então, por isso que em um becker aparece o feixe de luz e no outro não aparece.